Olá pessoas, eu sou Darizito e cara lançou um novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo e simplesmente apareceu um menino onde quando eu bati o olho eu já pensei Yuta e Rika ao mesmo tempo. E por mais que a missão principal dos nossos protagonistas, no caso os irmãos Okotsu, Yuka e Tsurugi, seja literalmente meio que capturar esse menino e resolver toda a situação que tá acontecendo com ele, que é bem bizarro, que seria que o menino ele fica repetindo de ano diversas vezes e eu conheço algumas pessoas que faz isso. Mas no caso o problema é que ele não muda a sua aparência, ou seja, aquilo ali tem alguma coisa errada com certeza. O capítulo meio que basicamente isso, só que um pouco mais estendido com alguns detalhes que eu vou explicar pra vocês, só que antes, obviamente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal que não é inscrito, que é muito importante, e bora logo pro vídeo. Como assim? Esse menino tá parecendo o Yuta com a Rika em Jujutsu Kaisen Mojuro, que basicamente, inclusive, acabou de ficar um pouco mais interessante. Basicamente, o capítulo começa com o Usami revelando que o Maru é um alienígena para os irmãos Okotsu, os mesmos que diz a gente já sabe. A Yuka se pergunta, agora você já pode falar, né? E basicamente ele responde, até então eu não poderia revelar a vocês as informações de que o Maru é um alienígena, no caso um enviado especial aqui, né, dos Shimurianos, mas assim que o Maru mostrou um indício ligado aos aliens, eles entraram em contato. O Tsurugi já liga os pontos e fala, aquilo que ele tinha feito. Quando simplesmente o Usami explica pro Tsurugi que a missão deles provavelmente é de reconhecimento. Mesmo compreendendo o nosso idioma, reunir informações sobre o que é de fato a feitiçaria Jujutsu não é um trabalho muito fácil. Por estar na posição que estou, não posso simplesmente investigar mais a fundo as informações a respeito dos Shimurianos. Por isso não importa o quão trivial seja, quero que você tire qualquer informação sobre os Shimurianos do Maru. E tecnicamente ele se lembra da vez em que ele falou com o Maru e ele revelou algumas coisas, então ele disse, tá tudo bem você me contar essas coisas? Ele falou que não, que era pra ele guardar segredo, então simplesmente ele só responde, tá bom, pode deixar. Começa a revelar aqui uma história de uma possível maldição, ou seja, o que for. Tecnicamente vai ser a missão que o nosso trio protagonista vai exercer. Bom, é agora que os nossos protagonistas de Jujutsu Kaisen vão ter que enfrentar pela primeira vez uma maldição de nível especial. E sim, tá parecendo o Yuta com a Rika. Realmente começa tudo em uma escola, onde um aluno tá repetindo o primeiro ano diversas vezes, fora que ele também não tem mudado nem um pouco a sua aparência. Este ano já é a terceira vez que isso acontece. A missão dessa vez é investigar este fenômeno para ver se tem algo relacionado com alguma feitiçaria. Não houve nenhuma investigação preliminar da polícia, casos desse tipo são realmente muito difíceis de se investigar. Ela então se pergunta, não pode ser uma coincidência, um aluno se parecendo com outro e tal, qualquer coisa do tipo. O grande problema é que nem a voz dele nem a altura mudaram. Se a estrutura óssea for parecida, então a voz vai ser também, não? Daí então ele começa a refutar simplesmente, gente, já sei. Por falar nisso, quantos anos você tem, Maru? Ele, aqui na Terra eu teria 19 anos, então eles ficam um pouco magoados, até porque ele é um pouquinho mais velho do que... Enfim, duas coisas bastante importantes dessa missão são, tecnicamente, a primeira é sobre a família e a segunda é que ele nunca passa de ano. Me pergunto o que será que está acontecendo. Quando esse aluno passava para o segundo ano, tanto ele quanto a família simplesmente eram transferidos ou desapareciam. Contudo, esse aluno tinha o mesmo rosto e até mesmo o endereço, que mudava na verdade era só o nome. Então eles abolam aqui um plano bem rápido para conseguir pegar o menino. Possível primeiro caso de maldição especial em que o nosso trio protagonista vai ter que enfrentar. E já indo direto ao ponto, eles acharam o menino que tecnicamente seria um usuário de maldições, então Tsurugi simplesmente pergunta se ele pode falar com ele. Óbvio que o menino saiu simplesmente correndo, e então eles pensaram, ele tá fugindo, então só pode ser ele mesmo. Ele então fica indignado, até porque, ele é só um menino do primeiro ano, eu consigo pegar esse cara bem fácil, e quando simplesmente uma maldição aparece, ataca em uma velocidade absurda, então eles têm que desviar e se proteger, revelando a aparência dessa maldição, que, assim, ficou bem da hora. Ele então diz, aquilo é um Shikigami, ou um espírito protetor. O Maru, demonstra que não entende de nada. O Tsurugi pensa que, tecnicamente, o Maru não é capaz de ferir ninguém, e é por isso que ele deve assumir aqui a proteção dele, evitando uma guerra contra os aliens. Ele se prepara para atacar, simplesmente o menino se ajoelha e pede, por favor, me perdoe. E é então que ele começa a explicar o caramba que aconteceu com a vida dele. 3 anos atrás, quando voltei para casa, minha mãe estava caída no chão, eu não queria mudar de turma quando eu chegasse no segundo ano, então eu pedi para ela para ficar no primeiro ano, então minha mãe, que tinha virado um fantasma, me deixou ficar no primeiro ano para sempre. Como assim deixou você no primeiro ano para sempre? Tá tudo bem, só tenta explicar pra gente. Então ele explica 8 anos, né? Acho que uma criança de 8 anos não vai conseguir explicar isso muito bem. Se a morte da mãe desencadeou com o descontrole do feitiço dessa criança, a falta de cuidado dele acaba fazendo mais sentido. O meu avô também passou por um caso parecido quando despertou para a feitiçaria. É algo perfeitamente possível nessa situação. Pergunta qual é o nome dele de verdade, ele responde dizendo que é o Masayo. Você pode guiar a gente pra sua casa? Ele se desperta. Enquanto simplesmente do outro lado da história, temos aqui a Yuka e o assistente simplesmente indo na casa do próprio Takeda, que é aquele menininho. Ao investigar um pouco, eles encontram alguns crânios. Ela pega aquilo ali e fala, realmente tinha alguma coisa aqui. Será mesmo, né? Tem um crânio de uma pessoa. Enquanto isso, temos o Tsurugi e o Maru abrindo aqui um buraco e descobrindo alguns novos ossos, dizendo, esse deve ser o corpo da sua mãe, certo? Como eu imaginei, ele escondeu isso na própria casa. Conversa vai, conversa vem. A Yuka, ela liga pro Tsurugi, ela pergunta, onde você tá e o que tá fazendo? Ele diz, eu tô na casa do Takeda. E ela simplesmente responde, peraí, eu tô nesse momento na casa do Takeda. Como assim? Tem alguma coisa errada com esse Takeda. Coisa muito errada. 5 corpos enterrados no quintal dele. Muito provavelmente vamos achar
ainda mais. É quando simplesmente o Maru sai voando, porque pelo que parece levou um golpe. Então, se vocês acharem o Takeda, prendam ele imediatamente. É quando revelado que aquele menininho nada mais é do que, sei lá, o que quer que tá por trás dessas máscaras. Muito provavelmente uma maldição de nível especial, como eu disse, mas em vez daquele Shikigami vai ser a criança que, bom, parece uma velha por trás. E encerrando assim o capítulo 4 de Jujutsu Kaisen Módulo.